Histórias assombradas. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Histórias Assombradas. Gostando do canal? Então se inscreva, deixe o seu like, comente. História de hoje: o mistério dos três irmãos. Na década de 40, na pacata cidade de Promissão, fatos bem assustadores começaram a preocupar moradores do local. Corpos de homens e mulheres, e até mesmo alguns animais, começaram a aparecer no meio da mata entre uma fazenda e outra. A maioria dos corpos eram de trabalhadores rurais do local. Houve casos em que até mesmo um casal de agricultores foram mortos na mesma noite juntos. Todos por ali começaram a ficar muito assustados, pois os corpos encontrados pareciam ter sido mortos por uma criatura. Os mais supersticiosos diziam ser um lobisomem. Uma vez que todas as vítimas encontradas estavam completamente dilaceradas, um fato que chamava a atenção, e que a suposta criatura sempre atacava da cintura para baixo, deixando sempre o rosto das pessoas intactas, uma vez que os golpes eram sempre dados da cabeça para baixo. O mais assombroso de tudo isso é que os policiais do local notaram que a maioria das vítimas, quando encontradas, estavam com seus olhos abertos, demonstrando uma expressão de pavor e medo na hora da morte. E isso traduzia para eles que o horror das vítimas ali presenciado antes da morte teria sido algo apavorante. Outra curiosidade nos fatos ditos era que a maioria dos corpos encontrados estavam sempre próximos de uma fazenda, a qual muitos trabalhadores sempre recusavam-se a comentar a respeito. Sim, a fazenda dos Ramons, segundo eles, comandadas por ciganos que chegaram por ali nos anos 30. Mas uma das histórias mais tenebrosas que os moradores souberam é que os Ramons não podiam ter filhos e então adotaram a 3 irmãos gêmeos. E o mais assustador em tudo isso, diziam os agricultores vizinhos, é de que um dos irmãos carregava a maldição da lua crescente em seu corpo, ou seja, o homem se transformava em lobisomem. E certamente seria ele o responsável por todas as mortes naquela região. Seu Manuel e Dona Emília, donos da fazenda vizinha, sempre diziam que a fazenda dos Ramons era muito sinistra e também acreditavam que provavelmente o responsável pelas mortes ocorridas nas noites de Promissão eram de um dos gêmeos. Os Ramons não eram pessoas muito cordiais, ou do tipo que gostassem de dialogar com pessoas, pois suas porteiras estavam sempre fechadas para qualquer tipo de vizinho. Dona Emília e seu Manuel sempre tentavam de forma amistosa e amigável uma aproximação, mas, em todas as vezes que por ali chegavam, eram recebidos de forma bem estranha e nada amistosa, pois assim que chegavam em frente à grande porteira, além de encontrar por ali alguns crânios de gados fincados nos mourões, fato esse bem incomum, mas que segundo os 2 irmãos gêmeos, aqueles crânios era para afastar a fera da nossa propriedade. E com um tom ríspido e nada agradável, diziam para que eles, seu Manuel e Dona Emília, se afastassem dali, já com suas espingardas em punhos,
Visitas ali não eram bem-vindas, diziam eles, os gêmeos. Outro fato que chamava a atenção de Dona Emília e seu Manuel é que sempre se comentavam que os gêmeos eram 3, mas seu Manuel e Dona Emília nunca viram o terceiro gêmeo. Na verdade, nunca mesmo, nem souberam o nome de nenhum deles. Fato esse que a família Ramon nunca sequer procurou trazer a público. O delegado responsável por ali recomendou aos sitiantes e funcionários das fazendas próximas para que evitassem sair na calada da noite. Seu Manuel e Dona Emília, que tinham muitos empregados na fazenda, começaram a ter problemas, pois os agregados locais estavam se recusando a trabalhar próximo à fazenda dos Ramons. Enfim, aquela região agora parecia estar assombrada por uma besta, que, segundo os sitiantes locais, era um grande lobisomem, que eles mesmos juravam ter visto vagando pelos arredores da fazenda dos Ramons. Numa determinada noite, quando seu Manuel e Dona Emília estavam recolhidos em seu casarão, eles juraram ter ouvido um uivo bem assustador, seguidos de gritos apavorantes, como se alguém fugisse de algo bem tenebroso. Os gritos vinham próximos da fazenda deles. Foi então que seu Manuel esboçou ainda pegar a velha espingarda e se aventurar no meio da noite para descobrir do que se tratava, mesmo com muito medo e sabendo que aquilo não seria uma boa ideia. Dona Emília ainda tentou impedi-lo, mas seu Manuel pegou seu velho lampião e tentou se aventurar sozinho naquela noite, apenas com sua velha espingarda. Dona Emília ficou apavorada e pressentia algo ruim estava lá fora. Mesmo assim, com toda sua insistência, não foi capaz de deter o corajoso Manuel. Seu Manuel, então, saiu em meio à escuridão total e começou a caminhar ali nos arredores da fazenda dos Ramons, apenas com uma espingarda de 2 tiros e um velho lampião. Aos poucos, ele foi chegando bem próximo dos arredores da fazenda dos Ramons e sutilmente, muito perto da porteira. Foi então que ele decidiu pular, até porque por ali não havia nem mesmo sequer os irmãos gêmeos que sempre ficavam por ali de tocaia. Afinal, seu Manuel nunca sequer havia entrado naquela propriedade e, uma vez vista do lado de dentro, parecia ser muito mais sinistra. Ele até mesmo se arrependeu de ter entrado ali sozinho, mas talvez, pensou ele, a Dona Emília provavelmente já havia avisado para que algum empregado fosse atrás da polícia. Mas, enfim, ele continuou andando por ali, em meio aos matos e muito assustado. O lampião já começava a falhar e não demorou muito para que ele ficasse na escuridão total. Mesmo assim, ele conseguiu visualizar aquela que seria a casa da fazenda dos Ramons. Então, aos poucos, ele cuidadosamente escondido em arbustos e árvores para não ser visto talvez pelos gêmeos da fazenda. Entre ele e o casarão havia um grande pasto com animais e gados. Alguns cavalos que pastavam por ali, mesmo assim, pareciam estar bem quietos. E de repente, seu Manuel começou a ouvir urros seguidos de gritos bem assustadores, que provinham do grande casarão. Então ele, seu Manuel, se escondeu procurando se agachar, agora com sua espingarda preparada para qualquer surpresa, pois ele estava com suas pernas bem bambas de tanto medo. De longe, tudo o que ele ouviam eram coisas sendo quebradas e derrubadas, e todos esses barulhos provinham do casarão.
Mas o mais macabro foi quando ele viu sair do casarão uma criatura bem horripilante. De longe não se tinha muita certeza, mas era bem macabra, um monstro que andava com 4 patas e fungava muito. As patas eram grandes e uma cabeça enorme, que parecia ser de um lobo bem gigante. Naquele momento, seu Manuel perdeu o chão, pois quem em sã consciência acreditaria naquela visão tão grotesca? A criatura então soltou um urro abominável e saiu a galopes mata adentro, em sentido contrário a seu Manuel. Foi aí então que ele agradeceu a Deus por aquela besta não ter percebido por ali sua presença. Seu Manuel então encontrou coragem dentro de si e resolveu bisbilhotar o casarão, já que ele estava sozinho por ali e com muito medo. Mas, enfim, a curiosidade era bem maior, até porque ali poderiam estar todas as respostas para as mortes que assolavam aquela região. Então, ele se levantou do local onde se encontrava e começou a caminhar vagarosamente à entrada da grande casa. No caminho, ainda se deparou com animais mortos, alguns cavalos e até mesmo os cachorros, que para ele teriam sido aquela aberração que saiu daquela grande casa. Manuel ficou muito preocupado nesse momento, pois talvez a criatura pudesse voltar por ali, já que aquele local parecia de alguma forma ser o seu lar. Mesmo assim, ele com sua espingarda e com um lampião, de que nada mais lhe adiantava, resolveu então entrar na grande casa. Logo de entrada, no que parecia ser uma grande sala, que naquele momento estava toda revirada, com todos os objetos jogados ao chão. Seu Manuel começou a ficar mais assustado, mas ao mesmo tempo mais curioso. E então resolveu investigar a grande casa, mesmo sabendo que aquela fera poderia voltar a qualquer momento. A casa era bem ampla, tinha vários quartos, e um deles em especial parecia ser bem diferente, uma vez que esse era o único que possuía, em vez de uma porta, um grande portão, bem alto e mais reforçado, com grandes correntes em volta, mas que naqueles momentos estavam caídas no chão, como se alguém tivesse entrado no quarto e deixado as correntes ali jogadas. O local era bem escuro, não havia sequer uma janela. Foi então que seu Manuel resolveu pegar no outro quarto um lampião, que parecia ter bastante querosene para queimar. Feito isso, ele entrou no grande quarto e quando içou seu lampião para o alto, foi ali uma das cenas mais dantescas já vistas por ele. Ali estirados e mortos, com seus corpos totalmente despedaçados, estavam os 2 irmãos gêmeos, que sempre os abordavam na tentativa de entrar na fazenda dos Ramons. Seu Manuel então entrou em desespero, e nesse momento ele percebeu que o demônio residia por ali. Observando mais atentamente, ele notou um pequeno alçapão desses construídos abaixo da terra, como se para manter alguém ou algo aprisionado por ali. Curioso, ele levantou aquela porta, que era bem pesada, por sinal, e protegida também com velhas correntes. O que quer que seja que ficasse por ali seria com a intenção de nunca mais poder sair. Então, ele começou a descer aqueles degraus vagarosamente, com muito medo e pensando, certamente aquele local seria para manter aprisionada aquele demônio que ele viu assim que havia chegado. Com mais medo ainda, sabendo que a qualquer momento a criatura poderia voltar, mesmo assim o medo não conseguiu impedi-lo de sentir uma forte... Mesmo assim, o medo não conseguiu impedi-lo de sentir um forte odor de carniça naquele local. Subitamente ele pisou em algo por ali, e então ele tentou iluminar o local com o velho lampião. Enfim,
As cenas ali presenciadas por seu Manuel estavam além de qualquer imaginação humana. Sim, eram os corpos de um homem e uma mulher, ambos em adiantado estado de putrefação, isso talvez por estarem ali há muito tempo. Seu Manuel, então, assombrado e com muito medo, conseguiu achar mais alguns lampiões por ali, para acendê-los e então ter uma noção mais exata do local em que se encontrava. Quando os lampiões ficaram acesos, seu Manuel viu que se revelou em uma grande masmorra feita embaixo da grande casa. Parecia mais uma fortaleza. Em seu íntimo ele pensou quanto tempo foi necessário para construir aquele local, que mais lembrava uma prisão. Em uma das paredes, feita de grandes pedras, haviam grandes abraçadeiras presas em correntes atreladas a paredes, por sinal muito bem fixas, que talvez nem com a força de 10 homens juntos conseguiriam se livrar daqueles grilhões. Numa das paredes opostas, seu Manuel percebeu ali um grande quadro e nele haviam 5 pessoas. A foto retratava um jovem casal e seus 3 filhos gêmeos. A foto era meio antiga, talvez tirada há alguns anos. Abaixo de cada um havia a descrição e pareciam ser o nome. Abaixo de cada um havia umas descrições e pareciam ser os nomes daquelas pessoas. Os mais velhos, que estavam em destaque, a mulher, que era bem bonita, com cabelos negros e de pele branca, tinha um nome abaixo de Tâmisa. O homem, com o ar mais sóbrio, estava com o nome de Ramon. E os 3 meninos, que pareciam ainda estarem bem jovens no ano da foto. O primeiro estava escrito Pérez, já o do meio da foto, curiosamente, não tinha nenhum nome. O terceiro estava com o nome de Alexander. Ele, seu Manuel, então imaginou que aquela era a família dos Ramons. Os corpos ali encontrados eram o da senhora Tâmisa e o do senhor Ramon. Enquanto os corpos dos outros 2 gêmeos estavam lá em cima no casarão, seu Manuel, então virando aquela velha moldura, percebeu que ali se escondia um envelope bem amarelado, por ser bem antigo, talvez. Então, mais assombrado ainda, ele resolveu quebrar o quadro e abrir o tal envelope para se deparar com uma carta que dizia em palavras bem macabras. A pessoa apenas escreveu: "Trate meus filhos com carinho, pois eles são tudo para mim, mas tenha cuidado com um deles. Assim que atingir a puberdade, ele vai se transformar em uma grande fera nas luas cheias, pois fui amaldiçoada por uma mulher cigana, a quem meu falecido marido um dia amou. Vocês vão descobrir, ele tem a marca da lua crescente em seu corpo, mas acreditem, ele não matará por mal. Mantenham ele preso nas noites de lua cheia e talvez um dia consigam se livrar da maldição. Obrigado. Assinado Dolores." Seu Manuel, assim que acabou de ler a carta, ficou assombrado ao saber do desfecho macabro que se escondia na fazenda dos Ramons. Afinal de contas, pensou ele, não à toa eles evitavam ter amigos por ali, pois sabiam que a sina do seu filho do meio seria descoberto. E uma vez descoberto, provavelmente os moradores do local o matariam. Mas, pensou seu Manuel, do que adiantou? Pois o irmão monstro acabou dizimando toda a família, fora as vítimas que já haviam sido mortas por aquela besta. Agora, com a carta nas mãos, seu Manuel resolveu então entregá-las nas mãos da polícia local, pois ali estavam as respostas para as cruéis mortes que estavam assombrando a cidade de Promissão. Mas, primeiro, lembrou seu Manuel, ele precisava sair dali, e com vida. Quando de repente ele ouve um uivo bem medonho que parecia estar bem próximo do casarão. Certamente seria o irmão monstro, que havia voltado ao seu local de origem. Talvez
para se esconder das atrocidades que havia cometido naquela noite. Correndo ao máximo que pôde, ele e seu Manuel saiu daquele lugar nefasto e sombrio. Mas mesmo assim, ele não contava que a fera estava a esperá-lo e, num ataque surpresa, derrubou seu Manuel, que ficou extremamente apavorado com aquela aparição. A criatura cheirava muito mal e urgia como um urso em busca de sangue, e então se virou com suas garras para ele, no meio daquele pasto, e urrou para seu Manuel. E então saiu às pressas, correndo e correndo, com a criatura e seu encalço. Em um breve momento, ele ainda parou e fixou sua espingarda, disparando 2 tiros em cima da besta, que pareceu não terem surtido nenhum efeito. Então, ali mesmo, ele largou sua velha espingarda e saiu em disparada. Mesmo já cansado e em desespero, ele ainda pensou: acho que dessa vez a criatura vai me alcançar e provavelmente serei mais uma vítima do monstruoso gêmeo restante. Quando ele tropeçou e caiu, e só esperou o momento que a fera pulasse em cima desse. Quando ele tropeçou e caiu, só esperou o momento que a fera pulasse em cima dele e lhe tirasse sua vida. Meu Deus, pensou ele, me salve desse demônio. E como um milagre, seu Manuel ouve vários estampidos de tiros. Olhando para trás, muitos homens e armados, vieram em seu socorro, provavelmente avisados por Dona Emília, sua esposa. Os homens dispararam muitas vezes para cima da criatura, que morreu bem próximo aonde seu Manuel se encontrava. Graças a Deus, disse ele, bem ofegante e apavorado. Ali estavam o delegado e seus agentes que vieram em seu socorro graças à sua esposa, Dona Emília. Seu Manuel, então, ainda assustado, entregou a tal carta ao delegado e disse que aquele bilhete finalmente esclareceria todas as mortes ocorridas naquelas noites. Surpresos ficaram quando os homens do delegado o chamaram para observar que ali, onde estava uma grande besta fera, agora jazia o corpo de um homem. Logo seu Manuel percebeu e explicou, assustado, ao delegado. Tratava-se do gêmeo que nunca havia sido visto por ele e sua esposa. Os homens também conseguiram notar que debaixo de uma das orelhas do homem estava um desenho que parecia ser o de uma lua crescente. Então, a verdade ali foi revelada, mesmo de forma tão assustadora e macabra. O delegado resolveu então arquivar o caso e mencionar que aquelas mortes teriam sido feitas por um maníaco, pois ele sabia que se falasse da tal maldição, a cidade ia ficar em polvorosa e, enfim, não teria mais sossego. Agora as noites em Promissão passaram a ser mais tranquilas, assim dizia seu Manuel e Dona Emília. Mas esse, então, foi o grande mistério dos irmãos gêmeos de Promissão.